Então, o que acontece conosco quando entregamos tudo a Maria? Nossos bens, nosso ser, passa a ser de Nossa Senhora. Explicávamos que quando entregamos os nossos bens materiais, nós passamos a ser apenas administradores dos mesmos. E Nossa Senhora é quem é a verdadeira dona. E os bens que pertencem a Maria jamais devem ser usados para poder promover o pecado. Nós podemos fazer qualquer operação, qualquer atividade que seja lícita, que seja honesta. Podemos comprar, podemos vender, podemos trocar, podemos doar, de acordo com aquilo que você enxerga ser necessário. O que nós não podemos fazer é jamais deixar-nos levar pela cobiça, deixar-nos levar pela desonestidade e fazer um uso errado daquilo que pertence à nossa Mãe do Céu. Nós somos apenas administradores. Por exemplo, dizia, nós não podemos usar o dinheiro de Nossa Senhora para poder promover o pecado, para poder, por exemplo, subornar alguém, para poder comprar para o seu filho, a sua filha, preservativos para terem relação sexual pré-matrimonial, ou pílulas contraceptivas para que não fique grávida em um relacionamento de namoro. Você não pode usar o dinheiro de Nossa Senhora para comprar uma mini saia e dar de presente a alguém, ou para poder, por exemplo, financiar a diversão dos seus filhos de maneira ilícita, pagando ingressos para que eles possam participar de eventos como boates, carnaval, discotecas mundanas e assim por diante. Então, Nossa Senhora jamais usaria o dinheiro de Deus para poder promover o pecado. Então, você, administrador, deve sempre usar o seu dinheiro como Nossa Senhora o usaria. Por exemplo, Nossa Senhora, será que ela pagaria o dízimo? Com certeza que sim. Então, você deve ser honesto no pagamento do seu dízimo. Você deve, então, pagar o seu dízimo de maneira integral, conforme fala a palavra de Deus. Pagai o dízimo integralmente. A palavra dízimo significa 10ª parte, portanto, 10%. Seja honesto no seu dízimo. Nossa Senhora, com certeza, daria isto ou talvez até mais, mas pelo menos isto deve-se cumprir, pagar o seu dízimo, ou na paróquia, ou em alguma instituição, entendeu? Que promova a evangelização, ou sequer pode dividir também, mas é importante ser honesto na devolução. Você é administrador dos bens de Nossa Senhora, portanto, deve procurar administrá-lo como ela mesma faria. Não é necessário transferir a ninguém os seus bens materiais quando você faz essa consagração. Estará tudo em seu nome, como acontece atualmente, mas tendo a consciência que, de fato, não pertence a você, pertence à Santíssima Virgem. E os bens interiores? O que são os bens interiores? Esta parte é por demais importante e requer uma explicação mais minuciosa. Os bens interiores são o nosso tesouro espiritual. Você sabia que nós possuímos um tesouro espiritual? O que é esse tesouro espiritual? São os méritos de todas as boas obras que nós realizamos. O tesouro espiritual consiste, portanto, neste merecimento pelas boas obras que nós fazemos no nosso dia a dia, se estamos na graça de Deus. Aqui vem um ponto muito importante. Quem está em pecado mortal, quem está vivendo fora da graça, aquilo que ele realiza não tem nenhum valor para a eternidade. Não agrega, não soma nada ao tesouro espiritual. A pessoa, portanto, para que tenha merecimentos que depois que depois terão ali o uso, por assim dizer, na vida eterna, a pessoa que realiza o bem deve estar em comunhão com Jesus Cristo, na graça dele, livre de qualquer pecado grave. Portanto, nós temos um bem espiritual. Jesus Cristo mesmo nos disse que mesmo um copo d'água que nós oferecemos a alguém porque é de Cristo, não ficará sem recompensa. Deus é tão bom, que Ele, para nos incentivar para fazer o bem, Ele mesmo nos paga, espiritualmente falando. Ele mesmo nos presenteia com merecimentos. Nós vamos chamar aqui o tesouro espiritual, para que a gente possa entender, só a título de ilustração, vou chamar aqui de moedas de ouro. Então, cada vez que você realiza uma boa obra, você agrega novas moedas a esse tesouro espiritual. Não depende tanto da extensão da obra que você faz, mas do amor com o que você realiza cada coisa. Você pode fazer uma pequenina obra e ganhar milhões de moedas de ouro, ou pode fazer uma grande obra e ganhar apenas uma ou duas, se caso tenha sido com menos amor do que aquele que fez uma pequenina coisa, mas com um profundo amor. Portanto, a matemática de Deus é diferente da nossa. E a maneira como Deus avalia o valor de cada obra é diferente daquilo que nós humanamente fazemos. Mas, em resumo, esta
esse tesouro espiritual é composto pelos méritos das boas obras que nós realizamos. As orações, as penitências, a caridade, enfim, tudo que nós realizamos de bem. Ou mesmo as penitências, os males que nós suportamos, a paciência diante da adversidade, tudo isso leva méritos para a nossa vida espiritual. Por exemplo, vamos supor, você reza um terço. Então aquele terço que você rezou vai te fez merecer 100 moedas de ouro. Você participa de uma missa, então aquela missa que você participou te fez merecer 500 moedas de ouro. Você faz uma caridade, faz um bolo, leva até o presídio, oferece aos presos. Você então ganhou por aquela caridade, então 500 moedas de ouro. Você no seu trabalho, no seu emprego, entendeu? Há pessoas que te chateiam, te azucrinam a paciência e que às vezes você tem vontade de apertar o pescoço. Você tem vontade de responder mal, de xingar, de bater, tá? Enfim. Mas você suporta toda aquela provação sem amaldiçoar, sem pagar com o mal. Então, ganhou 1000 moedas de ouro e assim por diante. Quer dizer, tudo que a gente faz diante de Deus, se nós estamos na graça dele, há um tesouro espiritual. E esse tesouro espiritual, né, ele, quando nós morrermos, ele vai se transformar em grau de glória, ou seja, em grau de felicidade. Então, se nosso tesouro espiritual for de tal forma pequeno, vamos dizer assim, que se transforme depois num grau de glória menor, nós assim estaremos totalmente felizes, mas num grau de glória e de felicidade inferior a muitos outros que lá estão. Quer dizer que no céu há níveis diferentes de felicidade? Sim, há níveis diferentes de felicidade, porque há pessoas que mereceram mais, há pessoas que amaram mais, há pessoas que tiveram coragem de amar mais e de colocar em prática a sua fé, a cujos olhos a própria vida não foi preciosa, como nosso Senhor disse, mas que gastaram a vida, que os seus dons, os seus bens, enfim, a serviço de Deus, a serviço do próximo, que realizaram as coisas com amor. Enfim, evidentemente que uma pessoa assim terá um grau de felicidade muito maior do que aquele que se converte na última hora e que gastou toda a sua vida no seu próprio bem-estar, no seu próprio serviço, sem se importar muito para o outro. Enfim, há graus diferentes de felicidade. É importante dizer que no céu todos são totalmente felizes. Não há ninguém infeliz e nem há inveja de um para com o outro, jamais. Todos se felicitam, todos reconhecem a justiça, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus. Ninguém tem inveja de ninguém. Todos glorificam a Deus pelos méritos, pela santidade, pelo amor que aquela irmã, este santo, aquele outro santo tiveram. Ninguém tem inveja de ninguém. Mas há graus diferentes de felicidade, consoante a extensão do tesouro espiritual que cada um ajuntou enquanto estava encaminhada aqui na terra. Isso é muito importante entender, que este tesouro espiritual, portanto, ele redundará depois num grau de glória. E é importante saber que esse tesouro espiritual, existe uma parte que é doável e uma parte que não é doável. Há uma parte que é própria, chama-se valor meritório pessoal. Este valor meritório pessoal, ele é intransferível. E o valor impetratório e satisfatório são a parte doável do nosso tesouro espiritual. Como assim? Como assim? Cada vez que nós realizamos uma boa obra, nós nos enriquecemos com ela, mas podemos oferecer uma parte desse tesouro espiritual para alguma pessoa que necessita, para alguma causa. Por exemplo, você reza um terço e oferece por um doente. Você está oferecendo uma parte daquele tesouro espiritual, dos méritos daquele terço, pela cura daquela pessoa. Você oferece, por exemplo, uma missa por uma pessoa falecida. Você vai ganhar méritos por aquela missa que você ofereceu por aquele defunto. Mas, ao mesmo tempo, você está doando uma parte daquele mérito à pessoa a quem a missa foi oferecida. E assim por diante. Na verdade, todos os dias nós fazemos doação de méritos espirituais, só que a maior parte das pessoas não tem consciência desta realidade. Então não sabem que fazem isto, né? Não sabem sequer que têm um tesouro espiritual. Mas todos aqueles que estão na graça de Deus e realizam boa obra, se oferecem por alguma intenção particular ou por uma pessoa, então eles estão doando este tesouro espiritual em benefício de alguém.
Quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, isto torna-se diferente. Quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós nos consagramos tudo o que nós possuímos, inclusive esse tesouro espiritual. E nós não temos mais autoridade para poder doar, portanto, esse nosso mérito por alguém, por alguma pessoa, entendeu? Porque nós não possuímos mais nada. A entrega total é realmente total, por isso ela chama-se total consagração a Jesus por Maria. Você entrega inclusive esses bens espirituais. Você entregou o seu corpo, a sua alma, os seus bens exteriores e o que é mais importante e mais valioso, os seus bens espirituais. Você entregou a Nossa Senhora e é ela quem vai aplicar, ela quem vai oferecer, entendeu? Segundo as necessidades mais urgentes às pessoas que mais precisam. Aquela parte que é sua, que não é doável, que é intransferível, Nossa Senhora vai guardar. Ela é o banco de Deus. Ela vai guardar com segurança e vai fazer render aquilo que nela foi depositado. Aquela parte doável dos seus tesouros espirituais, ela vai aplicar segundo as necessidades do mundo e das almas, especialmente no resgate dos pecadores. Imagine quantas pessoas que todos os dias estão agonizando e vão morrer. E entre essas pessoas, quantas estão preparadas para enfrentar o juízo de Deus? Quantos que estão na graça de Deus? Realmente são muito poucas as pessoas que têm vivido conforme manda os mandamentos do Senhor, conforme manda a santa vontade de Deus. Portanto, muitos vão para o inferno todos os dias. E isso quem disse foi Nossa Senhora. E isto, o Catecismo da Igreja Católica também nos fala que todos aqueles que morrem em estado de pecado mortal vão direto ao inferno. E o problema do inferno é que ele é eterno, é para sempre. Uma vez ali ninguém mais sai, porque foi uma opção da pessoa. Uma vez que a pessoa escolheu viver longe de Deus, ela escolheu, portanto, o caminho da condenação. E quando Nossa Senhora tem em suas mãos esse tesouro espiritual, ela pode aplicar aquelas almas para que elas possam se arrepender ainda antes de morrer. Então, muitas pessoas são salvas não pelos seus méritos, mas graças aos méritos daqueles que doam tudo a Nossa Senhora e por meio dos quais ela suscita naquela alma arrependimento e conversão, de forma que estas pessoas possam ainda se salvar antes de morrerem e assim possam arrepender-se antes de morrerem e assim enfrentar com confiança o juízo de Deus. E desta forma ela possa, de fato, contribuir para a salvação de muitas mais pessoas.